Saudações a todos, chamo-me Mohamed Joma de Contabilidade e Auditoria do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Vou passar agora a apresentar o meu trabalho sobre quadro conceptual. Este é o nosso segundo capítulo do quadro conceptual e vamos falar sobre a introdução, onde vamos falar sobre a finalidade de quadro conceptual e onde é que se utiliza e quais são os utilizadores. Vamos falar também sobre objetivos das demonstrações financeiras. Vamos falar também das características quantitativas das demonstrações financeiras. Vamos falar também dos elementos das demonstrações financeiras. Vamos falar também do reconhecimento das demonstrações financeiras. Vamos falar da mensuração dos elementos das demonstrações financeiras. Vamos falar de bases de mensuração, onde vamos falar sobre mensuração inicial, mensuração subsequente e, por fim, vamos falar sobre o conceito de capital e como o capital é mensurado. Portanto, este quadro conceptual tem como finalidade preparar e apresentar as demonstrações financeiras para utilizadores externos e tem como finalidade para ajudar aqueles que preparam demonstrações financeiras na aplicação de normas internacionais de relato financeiro e também tem como finalidade também de ajudar os auditores a formar uma opinião sobre as demonstrações financeiras, se elas estão preparadas em conformidade com a PGCNF e também ajudar os utilizadores das demonstrações financeiras na interpretação da informação incluída nas demonstrações financeiras preparadas em conformidade com o Plano Geral de Contabilidade. Portanto, este quadro conceptual tem como assuntos objetos das demonstrações financeiras, as características quantitativas de determinação das demonstrações financeiras e também tem como a definição, o reconhecimento e a mensuração dos elementos das demonstrações financeiras e o conceito do capital. Portanto, vamos ver aqui quais são os utilizadores dessas demonstrações de quadro conceptual e quais são as suas necessidades. Quais são as necessidades de informações que os utilizadores têm. E podemos conhecer aqui, dentre os utilizadores, os investidores que se preocupam com essas informações para saberem qual é o seu posicionamento, como é que eles podem se posicionar no momento da tomada das suas decisões. Os empregados também precisam saber sobre essas informações para saberem qual é a rentabilidade da entidade que eles trabalham, para verem se vão conseguir serem pagos os seus salários ou não, serem pagos as suas remunerações, as suas pensões e etc. Os financiadores também, por sua vez, eles precisam dessas informações para verem, para determinarem se os seus empréstimos concedidos e seus respectivos juros serão pagos na data de vencimento. Portanto, eles precisam dessas informações de demonstrações financeiras. Os fornecedores, por sua vez, também precisam dessas informações para verem quais são, para eles saberem como se posicionar de acordo com os seus clientes, se os valores que eles fornecem aos seus clientes serão pagos na data de vencimento. Os clientes também precisam dessas demonstrações financeiras para saberem se a entidade, as pessoas que eles compram as suas mercadorias, qual é a sua permanência, a continuidade das entidades, especialmente quando tem um envolvimento de longo prazo ou estão dependentes dessas entidades. E o governo também precisa dessas demonstrações financeiras para saber melhor como regular os seus impostos, as suas políticas fiscais, etc. E o público em geral também está interessado nessas demonstrações financeiras para verem o crescimento da entidade e do espectro das suas atividades. Portanto, aqueles são quais são os utilizadores e as suas necessidades. E as demonstrações financeiras têm como objetivo proporcionar informações sobre a posição financeira e o desempenho financeiro de uma entidade. Quais são os pressupostos subjacentes
a elaboração das demonstrações financeiras. Nisto vamos falar sobre a base de acréscimo e vamos falar sobre a continuidade das operações. Na base de acréscimos, os efeitos das demonstrações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem e não quando se verifica o seu pagamento, enquanto que na continuidade das operações, as demonstrações financeiras são normalmente preparadas no pressuposto de que a entidade irá prosseguir a sua atividade operacional. Portanto, não há existência de reduzir o nível de negócio. Então, quase exista esta intenção de reduzir o nível de negócio, haverá mais uma base que se chama base de liquidação. Nesta base de liquidação, nós podemos ver aqui a apresentação de integridade das contas. Vamos ver também a constituição de provisões para indemnizações a empregados e reconhecimento de perdas com imparidades dos ativos, ativos por impostos diferidos, custos diferidos, ativos intangíveis, entre outros. Quais são as características quantitativas das demonstrações financeiras? Nós temos 4 características quantitativas, que são a complexibilidade, que corresponde à informação que deve ser rapidamente compreendida pelos utilizadores. Esta é uma qualidade das demonstrações financeiras, precisa de ser compreensível. E também a relevância, a informação deve ser muito relevante aos utilizadores, não pode ser uma informação qualquer, deve ser uma informação importante. E também temos a fiabilidade, deve ser fiável esta informação. Também temos a comparabilidade, que os utilizadores devem poder comparar as demonstrações financeiras de uma entidade no tempo para identificar tendências relativamente à sua posição financeira e desempenho. Temos aqui alguns elementos que fazem parte das demonstrações financeiras. Temos esses elementos, os bens e os direitos, esses fazem parte dos ativos de uma entidade. Temos outros elementos que são as nossas obrigações, que pertencem à classe de passivos. Então, a diferença entre esses ativos e passivos, ou seja, esses bens e direitos e obrigações, então nós teremos nessa diferença aqui aquilo que nós chamamos sobre o nosso capital próprio, que é a diferença entre ativos e passivos. Esses ativos, passivos, custos, entre outros, eles precisam de ser reconhecidos. Então, o reconhecimento desses ativos, esses são reconhecidos como um ativo quando, se, por exemplo, for provável que os benefícios econômicos futuros flutuam para a entidade e tem um valor que pode ser mensurado com fiabilidade. Então, isso é reconhecido como um ativo. E o passivo pode ser reconhecido na elaboração das demonstrações financeiras, neste caso no balanço, quando for provável que haverá saída de recursos incorporando benefícios econômicos, como por exemplo nossos recursos, se sai algum bem de nós, isso aí é reconhecido como um passivo no momento da elaboração das demonstrações financeiras, como por exemplo na elaboração de demonstrações de resultados. Temos aqui o reconhecimento de rendimento. Os rendimentos são reconhecidos nas demonstrações de resultados quando tem havido um aumento. Então, se for um aumento, por exemplo, nas vendas, se nós tivermos uma venda ou tivermos o aumento de um bem, então isso é reconhecimento como um rendimento no momento das elaborações, das demonstrações de resultados. E um gasto também é reconhecido nas demonstrações também de resultados. Portanto, ele é reconhecido como um gasto quando for a diminuição, aliás, a diminuição de um ativo ou o aumento de um passivo. Isso é reconhecido como um gasto nas demonstrações de resultados. Temos aqui como é que são mensurados esses elementos das demonstrações financeiras. Temos a mensuração inicial e temos a mensuração subsequente.
Agora, na mensuração inicial, por exemplo, é mensurado o ativo tangível no momento de compra, e no momento de compra de um ativo intangível também aquela mensuração é considerada como mensuração inicial. Compra de um ativo tangível de investimento, compra de inventários também é considerado como a mensuração inicial. Já na mensuração subsequente, nós temos aqui o justo valor dos ativos tangíveis, ativos intangíveis, ativos de investimentos, ativos biológicos. Já noutros ativos e passivos, a mensuração já é com base o custo amortizado. E nos inventários temos aqui o menor custo histórico e custo realizável líquido. Portanto, isto é o que eu tinha para apresentar do nosso quadro conceptual. Espero que gostem. Nos próximos vídeos iremos falar sobre os elementos das demonstrações financeiras, onde vamos falar sobre o balanço, vamos falar sobre demonstrações de resultados, vamos falar sobre demonstrações de variação do capital próprio, entre outros elementos das demonstrações financeiras. Por aqui termino e muito obrigado.